Olá pessoal, nós sabemos muito bem o que está acontecendo lá no Afeganistão. Mulheres, crianças e pessoas cristãs estão sendo hostilizadas pelo grupo extremista do Talibã. Recentemente, o grupo do Talibã saiu nas ruas em busca de pessoas que tivessem em seu smartphone o aplicativo da Bíblia instalado. E essa notícia saiu no Jornal da Record. Líderes de igrejas locais denunciam perseguição do Talibã contra cristãos. Segundo veículos de imprensa dos Estados Unidos, o grupo terrorista revista celulares em busca de aplicativos da Bíblia. Se o livro for encontrado, a pessoa é executada. Autoridades religiosas afirmam que os extremistas pretendem exterminar os seguidores de outras religiões no país. As pessoas cristãs estão sendo hostilizadas no Afeganistão e com isso muitas pessoas estão buscando refúgio nas montanhas do país. E mesmo diante de tudo o que está acontecendo, pode haver até uma guerra. E nós precisamos entender que as mulheres, as crianças e outras pessoas que cultuam outra religião, eles serão hostilizados com certeza. E foi enviado alguns aviões para buscar essas pessoas que estavam sendo hostilizadas pelo grupo extremista do Talibã. Muitas pessoas conseguiram embarcar e foram para outro país, mas recentemente saiu uma notícia de que algumas pessoas que vivem no Afeganistão decidiram não embarcar para um outro país. Eles decidiram ficar num país e enfrentar o grupo do Talibã. Entre essas pessoas, existem algumas pessoas cristãs que decidiram ficar no Afeganistão e pregar o evangelho. Vamos ler uma notícia que me chamou muita atenção. Essa notícia saiu no guiame.com.br, que diz o seguinte: segundo um trabalhador humanitário cristão, alguns crentes afegãos estão determinados a permanecer para promover o reino de Deus e continuar pregando o evangelho, enquanto milhares de pessoas tentam ou já saíram do Afeganistão. Alguns cristãos afegãos decidiram permanecer no país controlado pelo Talibã e abraçar a perseguição. É o que afirma John Weaver, um trabalhador humanitário cristão que serviu no país por 20 anos à CBN News. Ele também afirmou que muitos cristãos estão determinados a ficar no país para promover o reino de Deus e continuar pregando o evangelho. Prestem atenção nesse relato. Muitos se sentem chamados a ficar. Eles sabem que este é seu país natal e agora, como cidadãos do reino de Deus, eles querem ser sal e luz. Eles querem ficar. Alguns estão dispostos a aceitar o sofrimento da perseguição que está por vir. E vamos confiar que alguns dos crentes da segunda, terceira e quarta geração que estão lá serão capazes de resistir à tempestade. Antes de comentar sobre esse assunto, assista esse vídeo primeiramente e depois nós vamos explicar o contexto dessa história. A situação dramática de cristãos afegãos mobilizou uma entidade de resgates humanitários para colocar em prática uma operação com dezenas de aviões para a evacuação de 7.000 cristãos no Afeganistão. A entidade organizou uma campanha de arrecadação que foi impulsionada pelo radialista norte-americano Glenn Beck, que possui forte audiência nos Estados Unidos. Foi contratado 20 Boeing 757
todos alinhados e prontos para partir. Recentemente, o radialista publicou uma foto das pessoas cristãs subindo no avião. E tudo só foi possível porque Deus, por meio de sua graça e bondade, moveu muitos corações para apoiar esse projeto missionário. Foram arrecadados cerca de 28 milhões de dólares para realizar esse resgate. Agora que vocês já entenderam o contexto dessa história, eu preciso deixar algo bem claro aqui. Eu não posso dizer que esses irmãos estão errados. Eu não sei o que está passando na vida deles, mas uma coisa é certa: eles serão perseguidos pelo grupo extremista do Talibã. Esses nossos irmãos na fé foram corajosos. Ficar em um país do jeito que está, pronto a começar uma guerra, é uma atitude de coragem e de fé. Provavelmente você já ouviu falar do evangelista Billy Graham, que já morreu. O seu filho, Franklin Graham, disse que estava ajudando alguns afegãos para sair do país e muitos recusaram essa proposta. Eu não sei o que está passando na cabeça de nossos irmãos na fé que vivem no Afeganistão. Eu não sei como está a vida deles, mas de uma coisa eu sei: a atitude deles de ficar no país e pregar o evangelho, apesar de tudo que está acontecendo, é um ato de coragem e de fé. Lembrando que o grupo extremista islâmico está atacando o Afeganistão. Inclusive, recentemente matou 180 pessoas. Isso é totalmente aterrorizante. E muitos cristãos decidiram ficar no país para pregar o evangelho. Isso é magnífico. Agora, o que nos resta é orar por essas pessoas. O Talibã já avisou que a Sharia vai dominar todo o país, ou seja, as regras e as diretrizes do islamismo. Sendo assim, qualquer um que se opor às regras do Talibã vai sofrer grandes consequências. O grupo do Talibã é tão brutal que recentemente eles colocaram fogo em uma mulher. Olha só o motivo: simplesmente porque ela cozinhou mal. É isso mesmo que você ouviu. Agora imagina só o que o Talibã pode fazer com essas pessoas que cultuam uma outra religião. Ou mesmo aquelas pessoas que são contra o regime e as leis da Sharia. E após a retirada dos soldados americanos, podem ter certeza, a partir de agora, o Afeganistão vai se tornar um caos. E quem vive naquele país certamente vai passar por coisas horríveis. Imagina só, uma pessoa que é cristã ou alguma pessoa que vive no país e não aceitou a Sharia ser executado em praça pública. Isso pode voltar a acontecer novamente. Após a retirada dos soldados americanos, o país vai virar um país sem lei e o Talibã vai dominar tudo. Não será mais uma regra de um governo, será a regra do Talibã. Então eles podem matar as pessoas e colocar qualquer pretexto para fazer isso. O Talibã bloqueou todas as ruas e ninguém pode chegar mais no aeroporto de Cabul. Então, as pessoas que já foram, então elas terão uma nova vida em um outro país, um recomeço. Porém, quem ficou no Afeganistão vai passar por uma situação muito delicada. Vai ter que enfrentar o grupo do Talibã, eu não sei por quanto tempo, mas eles ficarão lá por um bom tempo. Lembrando que a sua oração é muito importante. Vocês viram os resultados que deram quando a igreja começou a orar. Muitos aviões foram enviados para buscar muitos cristãos. Alguns foram, outros não. Então, para as pessoas que ficaram, a nossa missão como igreja é continuar orando. Meus irmãos, a perseguição religiosa não vai acabar. Enquanto houver pecado e enquanto Jesus não voltar, haverá perseguição religiosa em todo o mundo. Então, ore,
pelos nossos irmãos que ficaram no Afeganistão. Eles vão começar a pregar o evangelho nas aldeias, em lugares que talvez o evangelho não chegou ainda. E não se esqueçam das mulheres e crianças também, que estão sendo hostilizadas pelo grupo do Talibã. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.